Bom, que ainda não estão ligados. Amém. Eu canto sempre alegre e vou dizer porque meu fardo ele levou. Se alguém me perguntar como eu lhe direi, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele levou. Ao fim Satã tentar-me, eu lhe direi assim: meu fardo ele levou. Minha alma perturbaste, porém foi tudo em vão. Meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele levou. Pra Cristo eu vivo agora e bem feliz estou. Meu fardo ele levou. Divina melodia minha alma entoará. Meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele levou. Amém. Meu fardo ele levou e tem levado. Amém. Vamos cantar também hino de número 106, agora do hinário novo. Também tem no hinário antigo. Hino de número 106. Nota sol, irmã. Verei meu Redentor. Fim da lida terreal, quando já do rio além, nesta vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor sorridente eu hei de ver, entre todos o primeiro a me saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó que levo divinal, o seu rosto a contemplar, no crepúsculo do dia perenal. Como então meu coração, ó, não há de ali louvar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele
os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto não se encontrará. Entre o canto angelical, a meus passos de guiar, perto o sino e perto hei de ver, hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar, hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar, hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar, hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Amém. Estamos perto, muito perto de vermos o nosso Redentor. Amém. Cada hino consegue trazer uma mensagem muito linda, muito bonita. Mas vamos aqui ouvir uma palavra, um destaque, alguma coisa aqui com o nosso irmão Alex, que acabou de chegar aqui com a gente, da mensagem que o senhor está lendo, alguma coisa da Bíblia que o senhor leu esses dias. O senhor pode escolher o destaque de hoje cedo, que hoje foi um dia de destaques deliciosos. Amém? Tem uma mensagem aqui? Boa tarde com Jesus. Vou ler o destaque da mensagem O Homem Interior, mensagem que eu recebi, né? Parágrafo 20. Existe o consciente e o subconsciente. É como se fôssemos para o estrangeiro de navio. E há um homem sentado aqui em cima, e ele é quem dá as ordens. O homem que está lá embaixo no navio para dirigi-lo por aqui. Bem, ele não vê para onde ele está indo, mas ele apenas recebe ordens lá de cima. Bem, agora ele diz: vire à esquerda ou à direita, ou força mais o motor e isso. Ou seja o que for, ele simplesmente trabalha através das ordens. Mas no nosso meio, aqui em nosso coração, está o subconsciente, e ele recebe as ordens aqui de cima. Bem, agora vocês já me ouviram no púlpito várias vezes, sem dúvidas. E eu acabei de ouvir Uma fita da reunião de outro dia em Emboro, sobre uma pessoa que era aleijada e foi curada. E como estava falando, como o Espírito Santo falou. Amém. E o que te fez escolher esses parágrafos dessa mensagem para falar aqui com a gente? O senhor conseguiu tirar disso? Eu entendi que tem o homem subconsciente e o consciente. O consciente é o que nós pensamos, que nós conseguimos fazer, mas quem nos comanda é o subconsciente, que é Deus. Amém. Muito obrigado por sua participação, irmão. E vamos cantar mais um hino, enquanto nossos irmãos ainda chegam. Vamos cantar corinho de número 30. Corinho de número 30. Eu venho dizer. Eu venho dizer ao meu Salvador que
eu amo a Ti, que eu amo a Ti com meu coração. Eu venho a dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, em meu coração. Eu quero cantar com gozo e paz. Eu quero chorar de felicidade. Eu venho dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Novamente. Eu venho a dizer ao meu Salvador que eu amo a Ti, com meu coração. Eu venho a dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero chorar de felicidade. Eu venho dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Amém, amém. Então vamos ouvir aqui destaques. Os irmãos que já tiverem seus destaques podem já preparando. E também tem os meus destaques aqui. Um dos destaques, na verdade, foi uma mensagem que o pastor Sebastião Calaça pregou na sexta-feira. Uma mensagem muito boa, muito forte. A mensagem Redenção em Plenitude, se eu não me engano. Eu tirei um print aqui. Então, no parágrafo 119 ele diz assim: Davi, sendo pastor, ele tinha um pequeno alfoge que carregava-se de lado, e sempre carregava-se mel nela. Os velhos pastores ainda fazem isso na Palestina, e quando sua ovelha fica enferma daquele jeito, então, sem mais, ele apanha um pouquinho daquele mel, e ele pega e o esfrega numa rocha, uma pedra calcária. E a ovelha gosta daquele mel. Então ela começa a lamber aquele mel naquele mel na rocha. E a pedra calcária tem alguma coisa que cura a ovelha enferma. E vou lhe contar, nós temos um alfoge cheio de mel aqui hoje à noite. E dizemos assim, temos o alfoge aqui à tarde. E vamos colocá-lo na rocha. Jesus Cristo é o alfoge. A ovelha enferma vai lambê-la, e certeza você fica bem. Isto mesmo, apenas lamba, e quando lamber o mel, ora, é certeza você ter. Irmão Guilherme, se você tiver como ligar lá o outro microfone, esse aqui já está acabando a bateria. Voltando aqui. E quando lamber o mel, ora, é certeza você obter pouco da pedra calcária. Isto é certeza acontecer. Agora, não vamos colocar isso na igreja. Vamos colocar isso em Cristo, que é o lugar disto. Isto mesmo, porque o lugar da cura é em Cristo. Amém.
com todas as bênçãos da redenção. Então, nos tempos de Davi, ele pegava um pouco de mel e esfregava na pedra calcária, que é um tipo de pedra que tem muito lá nessa área da Palestina. E ela tinha alguma substância nela que curava a ovelha. E aqui o profeta diz para a gente não colocar, que a gente tem isso nos dias de hoje, não colocar isso na igreja, mas sim em Cristo, que é o lugar que seria a pedra calcária, que é onde podemos obter essa substância, amém? Está ligado aqui já outro? Amém. Você tem o seu destaque, irmã Ana Clara? Meu destaque, se eu não me engano, foi no culto de sexta-feira. Eu não anotei aqui a data. Eu achei interessante a frase que o evangelista Gesi, meu pai, que ele disse assim: ninguém é tão pobre que não possa dar, e ninguém é tão rico que não possa receber. E na mensagem que a gente leu, a minha perguntas e respostas sobre Gênesis. Parágrafo 149. Agora ele disse, em outras palavras, sobre o sábado, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e abatidos, e eu darei descanso a vossas almas. O sábado para as vossas almas, não ao corpo físico, mas para a sua alma. Amém. Amém. Então, o nosso sábado é Cristo, o nosso descanso. Amém. Boa tarde com Jesus. Meu destaque é um destaque, como se fala, é bem natural e muito significante para nós todos. O que me chamou a atenção foi que o pastor Benedito, acredito que toda a igreja, faz muito tempo que eu congrego no Tabernáculo da Fé e sempre venho acompanhando. Posso dizer eu com toda certeza e sem nenhuma dúvida, aqui não existe nada de sistema político. Aqui tudo é construído pela obra de Deus. Então, o pastor Benedito hoje falou a questão do sistema e nos encorajando as ovelhas que somos nós, dizendo para nós não ter medo, que isso vai ter que acontecer e tem que se cumprir as escrituras e nós não devemos temer de nada, porque nós temos um sistema que é mais forte, que é o Evangelho, é a segurança, é a mensagem do Evangelho que ele vem pregando, é a mensagem do irmão Brana. Então eu acredito que nós todos sabemos que nunca viu o nosso pastor falando disso, e hoje ele tocou um pouquinho nos encorajando, dizendo não temas. Então, se tiver de alguém ganhar, perder, mas eu estou crendo na mensagem, se ser preciso eu estou aqui, né? Conforme Deus me escolheu, me deu a coragem, eu sou um dos seus pequeninos, mas eu sou mais uma ovelha que estou ali acompanhando o meu pastor. Amém? Amém. Isso, na verdade, é motivo de nós, cristãos, estarmos felizes, porque o desejo que arde dentro do nosso coração é ir para a glória. E sabemos que isso vai acontecer quando as Escrituras terminarem de se cumprir e estaremos com o nosso Jesus. Amém? Quem mais tem o seu destaque? Já temos. Irmã Lúcia, tem o seu? Perdão. Da escola, domingo passado, dia 13/11, a mensagem é posição no corpo. Pastor Sebastião que estava lendo. Ele não deseja que nos adaptemos às coisas do mundo, mas deseja que sejamos diferentes. Amém, amém. Temos ali mais destaques com a irmã Kelly. Na escola dominical de hoje, o pastor Benedito, ele disse que quem está com Deus está por cima de tudo. Amém. Mais alguém tem o seu destaque? Ainda não? Muito bem. Vamos, irmão Paulo já está bem aqui. Ô, glória.
Vamos cantar um hino aqui, irmão Paulo. Um hino muito bonito, que essas moças aí conseguem fazer uma coisa muito bonita neles também. O Lírio dos Vales, corinho de número 31. Todos devem saber. Esse microfone aqui eu vou pedir para o Alex levar lá para o Guilherme colocar para carregar. Amém? Todos devem saber. Todos devem saber. Todos devem saber. A gente pode aumentar uma nota. Pode aumentar uma, sim. Aumentar uma. Pode. Será que tá bom? Vocês que cantam, senta bem ali. Tem como soltar o som para elas repetirem? Irmão Guilherme, vocês cantam, senta aqui. Então, ajuda, né? Todos devem saber, aí vocês repetem. Fica bem bonito, né? Devem saber. Todos devem saber. Todos devem saber. Quem é Jesus? Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares. Todos devem saber, todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer. Quem é Jesus? Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares. Todos devem conhecer, todos devem conhecer. Amém, amém, amém. E já estamos chegando no momento. Ainda temos poucos jovens. É difícil hoje chegar a muitos, né? Eu acredito que vai ser difícil por questão do horário, né? Que terminamos nossa programação aqui, mas eu acredito que ainda irão chegar. Irmão Guilherme, faça favor aqui, meu irmão. Eu sei que o senhor está corrido aí, mas vamos deixar a sua participação aqui também. Algum destaque de hoje cedo? Alguma mensagem que você está lendo? Um versículo da Bíblia? Antigamente a gente se esforçava, né, para aprender um versículo para falar de cor na escolinha, né? Hoje falava e falava bonito. Hoje eu fiquei impressionado com o rapazinho que estava aqui, todo empalitosado assim, falou forte. Meu Deus, nossos jovens estão precisando da vitamina que esse menino está bebendo. Amém. Boa tarde com Jesus. Eu vou falar um destaque sobre no encontro de pastores, no dia 14/4/2022, em Goiânia. Falou assim: a mensagem é a única coisa
que provoca a harmonia de Deus nestes dias. Amém. O que foi que te chamou a atenção nesse destaque? O que te fez refletir esse destaque? No encontro de pastores de Goiânia. Eu sei como é que é a tua situação. Domingo passado eu também passei por isso aí. Amém. Deus te abençoe, irmão. E como é que o senhor tem o destaque? Meu destaque é... Eu quero que cadê o irmão Alan? O irmão Alan, né? Ele estava bem engrafatadinho ali, e aí ele saiu agora, né? Mas no lugar dele, eu quero passar para mim um destaque para o irmão Leonardo. Pode vir. O que você tem aí, irmãos? Não tem nada? Não acredito que o seu alforje está vazio. Então, eu vou dar meu destaque. O irmão Danilo falou da rocha calcária que traz a cura. Vocês viram como as ovelhas estavam frutando desse calcário hoje cedo na mensagem que o irmão Brana pregou, caminho provido, né? Já os últimos minutos. Viu como as ovelhinhas estavam recebendo a cura? Ali é infalível, aquilo é infalível. O Brana diz: a tua fé te curou. Então, se nós temos fé, irmão, nós somos enfermos se quiser. Tem coisas que a gente aceita, mas a gente não deve aceitar. A gente não aceitar, usar a fé cura. Deus nos deu essa. Então, o irmão Alan disse que está ali. Se você quiser dar uma oportunidade para ele, eu estou aqui só para dar um suporte, como o pastor Benedito pediu. Amém, é muito bom, porque às vezes a gente está aqui assim, a gente está pensando em alguma coisa e precisa de uma ajuda, um empurrão. Se eu não me engano, o senhor levantou a mão, foi? Mas agora já estamos aqui, ele vai falar alguma coisa. Boa tarde com Jesus. Não era para dizer que o irmão Alan estava ali. Não, o meu destaque é sobre essa nuvem aqui, ó. Não é uma coisa que eu sei, que eu aprendi esses dias. Essa nuvem aqui do lado da foto aqui de Jesus Cristo aqui, ó. Essa foto aqui, se eu não me engano, representa, se eu estiver errado, o pastor Benedito me corrige, o rosto de Cristo, segundo o profeta. Só que ela é formada por 7 anjos. E eu não sabia qual eram os 7 anjos. E os 7 anjos, eles estão bem aqui, ó, na estatura do varão perfeito, ó. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e irmão Brana. Esse é o meu destaque. Deus abençoe. Amém, amém. Gente, eu não lembro bem, eu já tinha ouvido falar nisso, mas eu estava lembrando esses dias aquele documentário que tem sobre a vida do irmão Brana. Hoje alguém lendo aqui sobre a história da minha vida, a mensagem, eu acabei lembrando das histórias que passa naquele documentário. E eu lembrando que eu me senti apavorado quando eu via, quando o irmão Brana relata quando ele foi na região dos perdidos, vê aquelas mulheres daquela forma, com os olhos pintados, e no documentário vai entrando assim a fundo, você vai vendo aquelas imagens, você realmente vai sentindo aquilo. Quem não se arrepia é porque é forte. Então, tem muitas coisinhas assim, irmão, que a gente vai aprendendo, realmente, a gente não sabe. A gente vai descobrindo assim na caminhada. Então, por isso, os idosos que são bons, que sabem muito, né? Já viveu bastante para aprender. Amém? Cada momento a gente está aprendendo, né? E é como eu falei
parece que no último culto, não sei, na sexta-feira, é que eu nunca tinha visto o pastor Joaquim falar o que significava façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Falava nisso, né, porque é o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, mas aí ele falou, né, explicado por que Deus falou façamos o homem. Aí os trinitarianos pensam que são 3, porque façamos, né, estava no plural. Mas aí, agora, meu irmão falar ali, só isso aqui. Ele disse que agora ele viu, né, ele aprendeu, ele leu alguma coisa, ele viu. Acho que ele olhava para a nuvem ali e não entendia nada, né? Ele diz que ela formou o rosto de Cristo e que formou a nuvem foi os 7 mensageiros. E a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Você imagina os testemunhos desses 7 mensageiros, o que é? Muito forte. E essa nuvem, a gente já com o nosso estudo que a gente fez sobre Êxodo, né, a gente já vê que essa nuvem acompanhava Israel ali, por onde eles iam. Quando descia na tenda, enquanto ela não saía. É interessante isso, a gente vai vendo esses pontos da história. A nuvem podia passar um mês lá, eles ficavam. Se tivesse faltando água, tudo, mas eles ficavam até ela se levantar e eles prosseguiam. Ali era Deus com a sua onisciência, que ele sabia tudo, o que eles iriam enfrentar na frente, se eles podiam continuar e ficar, pois nosso Deus é perfeito. Amém? E já chegou uma quantidade, acredito que considerável aqui, de jovens. Irmão Paulo, eu peço que o senhor coloque 4 ou 5 cadeiras de cada lado aqui, eu acredito que dará. E, irmão Alan, o senhor tem alguma palavra de hoje cedo que o senhor ouviu, que tocou no coração do senhor? Alguma coisa? Senhor, amém. A gente é assim, tem dia que a gente está avivado, outros dias já está meio assim. Outro destaque de hoje cedo foi do irmão Filemon, que ele disse assim, ele lendo a mensagem diz assim, o betume se colocava entre Noé e o julgamento. Muito forte. O que é o nosso betume hoje? Ele disse, lendo a mensagem, o betume se colocava entre Noé e o julgamento. Eu assisti numa pregação, se não me engano, foi do pastor Isaías Alves, ele dizendo que sim, que o motivo de Deus ter escolhido a madeira de golfe foi não porque era uma madeira boa, não. Quem viu Noé tirando aquelas madeiras e serrando ali, construindo a arca com aquela madeira, e ficou pensando, esse homem é doido, essa bicha vai inchar, isso não vai dar certo, porque sabiam qual era a consistência daquela madeira. Mas aquele tipo de madeira, ela era maleável e ela permitia ser moldada de uma forma que se encaixaria perfeitamente no projeto que Deus tinha entregado para Noé. E então o betume atuou ali para selar e não encharcar a arca. Então o cristão é assim, ele não deve ser uma madeira comparando, não deve ser uma madeira rude, uma madeira difícil de se moldar, mas não, uma madeira maleável, porém, cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo, nada pode nos encharcar. Amém? Eu peço que dividam assim a irmã Gabriela aqui, irmã Isabela aqui, irmã Esté aqui, Kelly aqui. Vamos dividindo assim para ficar bem organizado. Amém? Você também, irmã? As perguntas, exatamente, as perguntas do livro de Daniel. Não sei se o irmão vai conseguir achar aí para passar na televisão. Vai sim? Que bom, então. Irmã Rebeca aqui, a Rabi, do lado de cá. Vai participar também, Rabi? Já estava vendo ela lendo um destaque hoje cedo ali na escolinha das crianças.
Muito bem. E, irmão Alex, eu peço que o senhor posicione as câmeras. Pode ser uma de um lado, outra de outro, para o Guilherme ali dentro. E o senhor também se assentar para ajudar a gente aqui. Amém? Tudo certo aí dentro, irmão Guilherme? Ainda não? Muito bem. Quantos de vocês estudaram até o 6º capítulo, nessas 2 semanas? O 6º capítulo de Daniel, 6. Amém? Conseguiram estudar? Mas é assim mesmo, eu vou ajudando vocês. Se vocês tiverem dificuldade, eu dou uma dica aqui, outra ali. E a gente vai indo. Muito bem? Conseguimos? Você também, rapaz. Senta aqui. Querendo se esconder? Amém. Muito bem, certo. O irmão avisou aqui pra gente que vai ter um lanche ainda, então a gente vai terminar dentro de um horário bom aqui. Muito bem, se eu puder... Vai ficar meio dividido aqui ainda, né? Mas o senhor se senta aqui, daqui a pouco acredito que algum dos meninos ali vai descer, e a gente completa aqui esses grupos. Muito bem, você pode soltar já a primeira pergunta, Guilherme? Certo. Quem era o rei de Judá quando Nabucodonosor sitiou, ou seja, cercou Jerusalém? Pergunta vai ser para o grupo A. Isso é bem no começo já do livro, que fala ali que quem estava sendo o rei de Judá quando Nabucodonosor foi lá para tomar os utensílios da casa de Israel, pegar o ouro. Assim, é um nome bem parecido assim com uma imagem que a gente tem na mensagem forte. Uma imagem muito boa que a gente tem na mensagem, que já foi estar com o nosso Jesus. Se tiver como soltar a pergunta aqui de novo, Guilherme, estão pedindo. Quem era o rei de Judá quando Nabucodonosor cercou Jerusalém? Já deu umas dicas fortes aqui. Se o senhor tiver ideia, você pode ajudar eles. Tem a resposta? Não. Passar? Muito bem. É uma pergunta meio difícil, o nome é meio difícil de lembrar, né? E vocês, sabe? Jeoiaquim. Joiaquim. Falar bem rápido para não ter perigo de errar, né? Exatamente. Joaquim. O rei Joaquim estava reinando quando Nabucodonosor foi lá e cercou Jerusalém para tomar os utensílios. Isso é realmente o primeiro capítulo, o primeiro versículo de Daniel. Muito bem. Qual era o nome do chefe dos eunucos? Lembrando que o chefe dos eunucos é o personagem que Daniel foi lá e pediu para ele tirar o manjar que vinha do rei e trocar por outro alimento. Não sei, vocês têm que responder. Era Arioque ou era Ariote? É um desses dois nomes. Na verdade, não é nenhum dos dois, não. Mas começa com A. Vocês lembram? Acho que provavelmente não. Conseguem lembrar? Era apenas. E o irmão Paulo, se eu tiver como ir marcando os pontos, no caso, nenhum dos dois grupos conseguiram lembrar. Muito bem, essa pergunta aqui já não é nome, é mais fácil de lembrar. Se o senhor não tiver caneta, dentro do estúdio tem caneta ali para o senhor marcar. Muito bem. Por que os jovens hebreus deviam ser sábios em ciência, entendidos em conhecimentos e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei? Por que eles tinham que ser inteligentes, tinham que ser nobres para ir lá para o rei? Por que eles queriam tanto que eles fossem assim?
Lembrando que o senhor faz parte desse grupo aqui. Se quiser ajudar eles. Porque os jovens hebreus deveriam ser sábios em ciências, entendido em conhecimento e que tivesse habilidades para viver no palácio do rei. Temos resposta? Nenhum rumo da resposta? Temos, não temos? Muito bem, passaram. E vocês, têm resposta? A Ana Clara é a animada do grupo. Calma, calma. É que eles tinham que ter ser sábios do rei, ser os astrólogos dele, porque Daniel interpretava sonhos, aí para assistir lá no palácio do rei. Esse. Tinha que ser inteligente. Ela foi inteligente, ela andou em cima da pergunta. Muito bem. Mas a resposta correta é que era a fim deles que eles fossem ensinados nas letras e língua dos caldeus. No caso, era a língua do povo lá de Babilônia. Muito bem. Agora essa aqui, essa aqui não. Essa foi, no caso, só tem um ponto aqui ainda rodando aqui dentro. Só um ponto para eles. As outras perguntas foram anuladas. Muito bem, pergunto para o grupo B. Por que Qual o nome dos 4 jovens citados? Ou seja, muita calma, os nomes... para vocês, no caso, eles passaram. O nome real deles, o nome hebreu. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Muito bem a resposta. E o nome deles foi trocado. Por quais nomes foram trocados? O nome de Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O nome deles foram trocados para nomes babilônicos. 3 nomes já são bem fáceis de lembrar, né? Agora o de Daniel já é um pouco mais complicado. Tem resposta? Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Muito bem, muito bem. Beltesazar, que era Daniel. Sadraque era Misael. Mesaque, no caso, era Misael. Não, Hananias era... Calma aí, deixa eu pegar uma cola aqui. Que é difícil de lembrar também. Daniel era Beltesazar. Hananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Muito bem, pergunto para o grupo B. Por que o chefe dos eunucos temeu tirar a porção do manjar do rei, de Daniel e de seus amigos? Por que ele não quis atender o pedido de Daniel? Que Daniel não queria comer o que vinha de lá?
Não sabem a resposta? Tá, vou perguntar novamente aqui. Por que o chefe dos eunucos, ou seja, que a gente viu aqui em cima, que é Apenaz, porque o chefe dos eunucos temeu tirar a porção que o rei ordenou, a porção de comida e de bebida que o rei ordenou para Daniel e todos os jovens que vieram, sabe? Porque ele tinha medo que o rei cortasse sua cabeça e que os hebreus, né? Os hebreus ficassem menos saudáveis do que os meninos de lá. Muito bem, certa resposta. Ela começou respondendo assim, vixe, já está longe, mas no final ela conseguiu entrar na resposta. Muito bem. E próxima pergunta. O que eles passaram a comer e beber no lugar do manjar e do vinho do rei? O que Daniel pediu para ser trocado? O que eles comiam? É a comida que Daniel pediu para comer, a comida e a bebida. Ele pediu para beber água e frutas, verduras, e cereais, essas coisas assim. Muito bem, consideramos a resposta, lá diz legumes, mas tudo bem. Então, temos quanto, irmão Paulo? 2-2, 3-2? 3-2. Muito bem. Próxima pergunta. Qual dom Deus deu a Daniel? Esse é quase respondido já. O próprio livro de Daniel já responde. É de revelação, de sonho, de... Como é que é? Revelação de sonho, de profecia. Certo. Entendimento em toda visão e sonho. Muito bem. Mais um ponto para o grupo B. Próxima pergunta. O que Daniel fez depois que Deus lhe deu a interpretação do sonho de Nabucodonosor? Do primeiro sonho. Deus foi lá, pediu para os amigos dele virem com ele para orarem a Deus, para Deus revelar o sonho para eles. E quando Deus revelou o sonho, ele fez alguma coisa. O que ele fez? Depende do que é essa uma coisa. Ele louvou a Deus. Muito bem a resposta. Ele louvou a Deus. A gente interpreta como se fosse uma oração, que é aquela que ele agradece lá a Deus. Isso é em Daniel 2:19. Muito bem, próxima pergunta. Como era a estátua do sonho? Como se descreve a estátua do sonho de Nabucodonosor? É bem dividido. Cabeça, pernas, abdômen. Estou dando dica. A Ana Clara está ali. Certo. Certo. Engraçado que a Ana Clara, a irmã Paula, ela está apontando isso aqui era certa coisa, isso aqui era certa coisa, isso aqui era outra coisa. Certo, tem a resposta?
Vocês já vão pensando na resposta também, porque provavelmente passa. A cabeça era de ouro fino. Os membros, que era a mão, os pés, era feito de ferro. As pernas e os braços, os membros, de ferro. E essa parte aqui é o tronco, é o abdômen, era de bronze e era de ferro. Não, ferro não. É ferro e barro. Muito bem, temos alguns furos aí na resposta. E se vocês tiverem a resposta mais concreta, o ponto é de vocês. Consegue ajudar eles ali, irmão Alex? Elas disseram que a cabeça era de ouro, os braços... Ouro fino, muito bem. Ela leu mesmo. A cabeça de ouro fino, o peitoral era de prata, o abdômen era bronze, as pernas eram ferro e os pés era barro com ferro. Estou focado aqui na resposta? Muito bem, vamos analisar aqui. Muito bem. Muito bem. O ponto vai ser considerado para eles. A resposta é assim, cabeça de ouro fino. Eu coloquei só ouro, né, mas quer especificar, beleza, ouro fino. Peito e braços de prata, o ventre, ou seja, o abdômen, essa parte, e as coxas eram de cobre, não bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram de barro e ferro. Muito bem. Próxima pergunta, a resposta, o ponto foi para o grupo A. Certo. Agora a pergunta para o grupo A novamente. Onde a pedra atingiu a estátua? Lá diz assim no sonho que uma grande pedra foi cortada sem mão e ela rolou e atingiu a estátua em um local específico lá que se fala. Onde que na Bíblia diz? Muito bem. Onde a pedra que foi cortada, que se diz lá em Daniel, atingiu a estátua? Em que parte da estátua a pedra atingiu? Em membro, que parte da estátua? Foi na cabeça, nos braços, na perna? Temos a resposta? As pernas e os pés. Como a gente faz, meu Deus? Tá, eu vou considerar a resposta. Foi, na verdade, nos pés. Lá diz nos pés. Mas deve que acertou na perna também, né? Vai saber. A pedra era grande, né? Acertou na perna também, né? Quem sabe? Lá diz assim, acertou nos pés. Muito bem. Ponto para o grupo A.
Muito bem. Qual foi a interpretação que Daniel deu ao rei sobre os pés de barro e de ferro? O que significava os pés serem de barro e de ferro? Lembrar que era uma mistura de um material forte e um frágil, né? Então, já dá para ter uma base do que quer dizer. Muito bem. A pergunta é: qual foi a interpretação que Daniel deu ao rei Nabucodonosor sobre os pés de barro e ferro? Tem resposta? Lembrando que é uma mistura de dois materiais, ferro forte, barro fraco, né? Então dá para ter um... Lembrando que a interpretação só dos pés, não é o resto não, só os pés. Que era o quarto reino que viria e destruiria toda a terra. Ou era o reinado ou era o reinado lá da Babilônia. Muito bem. Resposta incorreta. E vocês? Refazendo a pergunta. Qual foi a interpretação que Daniel deu ao rei Nabucodonosor sobre os pés de ferro e de barro? Dá a mesma dica que eu dei aqui para eles. Ferro, no caso, é um material forte e barro é um material frágil. Isso já dá para ter uma noção muito grande de qual é a resposta aqui. Qual foi a interpretação que Daniel deu ao rei sobre os pés de barro e de ferro? Você lembra? Os mesmos pés que a pedra acabou de passar e destruiu ele e as pernas junto. Que o reino foi assim, dividido. Porque eu sei que um pouquinho mais lá pra frente, ele seria dividido assim pra cada... Muito bem. A igreja sabe a resposta? De qual foi a interpretação que Daniel deu sobre os pés de barro e de ferro? Pode não. Muito bem, a irmã Kézia ali deu a resposta. Uma parte do reino seria forte e a outra frágil. É isso que eu quis dizer. O ferro forte, barro é frágil. O reino seria dividido, uma parte do reino seria forte e a outra parte do reino fraca. Muito bem. E isso anota bem o nome da irmã Kézia, que no final a gente entrega um negócio ali para ela. Próxima pergunta. O que aconteceria com os que não se prostrassem diante da estátua de Nabucodonosor havia levantado? Depois de tanto... É para eles. Vocês responderam... Não. Ah, é verdade, é para eles. Vocês são espertinhos, né? Seria jogado na fornalha ardente. Ardente. Muito bem, na fornalha ardente. Certa resposta, mais um ponto para o grupo B. E... Ah, pode ser o A também. Certo, vamos mais algumas perguntas aqui.
O que os 3 jovens responderam quando o rei perguntou: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É para vocês. O que os 3 jovens responderam quando o rei perguntou: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ou seja, eles foram levados à presença do rei quando eles não quiseram se prostrar. Aí o rei foi lá e interrogou eles: por que vocês não se prostram? E falou lá. Então eles responderam para o rei por que. Não, pode ser também em torno. Se falar em torno ainda ajuda. O Deus a quem servimos nos ajudará e nos livrará de suas mãos e nos libertará da fornalha ardente. Mesmo se ele não nos libertar, mesmo assim continuaremos crendo nele. Muito bem. Eu ia pedir o começo da resposta, mas já que vocês deram o resto da resposta inteira, muito bem. Eles responderam primeiramente que eles não precisavam respondê-lo. Aí depois eles falaram isso aí que vocês responderam, mas a gente considera sim a resposta. Muito bem. Mais uma pergunta. O que aconteceu com os soldados que levaram os 3 jovens para a fornalha? Como o rei Nabucodonosor pediu para aquecer a fornalha 7 vezes, eles não aguentaram o calor da fornalha e eles faleceram. Morreram queimados. Ela usou, se eu não me engano, é essa palavra que usa na Bíblia, faleceram realmente. Muito bem, certa resposta. Próxima pergunta. Como Nabucodonosor descreveu o 4º homem? Essa pergunta é fácil, gente. Ele estava lá e eles viram como Nabucodonosor descreveu o 4º homem. Com o que ele falou que ele se parecia? Vocês vão pensando aí também. Pode dar, como é que chama aquelas dicas lá? Sopro. Bom, se você falar especificamente, mas o que remete à resposta ajuda. O rei Nabucodonosor, ele olhou, né, para dentro da fornalha antes, aí ele viu 4 pessoas lá dentro, daí ele perguntou, nós tínhamos jogado 3, e por que tem 4? Daí depois ele chegou mais perto e viu o rosto, o semblante do 4º homem, que era como é que se fala? Resplandecente. Era tipo uma luz, como é que se fala? Ele tinha um brilho diferente. Muito bem. Vocês têm uma resposta mais direcionada do que realmente se fala lá? Do que ele... Irmã Lúcia pode soprar, não, irmã Lúcia? Muito bem. Refazendo a pergunta. Como Nabucodonosor descreveu o 4º homem? Ele olhou para ele e falou assim, com o que ele se parecia? Ele assimilou ele com alguma coisa. Com o quê? Ele, quando ele viu o 4º homem, ele perguntou se que eles tinham lançado 3, não 4. Aí o pessoal falou assim, deve ser uns filhos dos deuses. Muito bem, acho que tu não entendeu a minha pergunta.
Muito bem. Igreja, com o que foi que o rei Nabucodonosor assimilou o quarto homem? Muito bem, ela já deu a resposta, realmente. É que era semelhante ao filho dos deuses. Muito bem. E podemos... Não, vamos parando por aqui. Como é que ficou, meu irmão Paulo, o nosso placar? 7. Olha só, quem diria? Uhum. O A é quanto? 7. E o B? 6. Muito bem. Foi anulada. Não, mas falou brilho, remeteu, mas não foi bem o que eu queria. Eu pensei que ela ia chegar, eu estava ouvindo ela dizendo, mas... Filho dos deuses, era. Muito bem. Então, encerramos aqui. Irmão Paulo, tem uma caixinha bem em cima da mesa do estúdio. Se o senhor não achar, pede para o Guilherme pegar bem para o senhor. Vamos distribuir aqui para o grupo vencedor, o grupo B. Estão de parabéns e uma salva de palmas para o grupo B. Uau! Vocês cobram muito a minha memória, gente. Dividem, peguem, por favor, 2 para cada um de vocês. E 2 ali para a irmã Kézia e 2 também para a irmã Lúcia. Se sobrar, vocês vão ter. 2. Lembrando que o irmão Alex também faz parte do grupo A. Muito bem, e agora a gente já vai sair aqui dos 6 primeiros capítulos. Não fizemos todas as perguntas que a gente queria, a gente tinha 25 perguntas, fizemos 18, se eu não me engano. Era 25 perguntas, fizemos 18, mas no próximo domingo a gente vai fazer as últimas perguntas e eu quero que o livro de Daniel é um pouco complicado, digamos, ele faz parte do grupo A. Muito bem. O livro de Daniel é um pouco complicado, então o que vocês lerem... Muito bem. Voltando aqui. O livro de Daniel ele é um pouco confuso, então o que vocês leram... Vamos prestar atenção aqui? O livro de Daniel é um pouco confuso, assim, porque ele trata de visões. Muito obrigado. Trata de visões e algumas coisas assim que algumas palavras são confusas. Então, o que vocês lerem em Daniel e vocês não entenderem, vocês anotem e tragam no próximo companheirismo. Se vocês quiserem pesquisar, mas anotem e tragam no companheirismo que o que a gente souber e o que entender, a gente vai tentar responder para vocês. Tudo bem? Meus parabéns para vocês, meus parabéns para vocês. Hoje foi bem dividido, bem disputado, foi bem respondido. Então, muito bem. Então, agora a gente vai ler de Daniel 6 ao 12. São os últimos capítulos. Muito bem? Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Podem retornarem para os seus assentos. Tá bom, irmã Ana Clara. Aqui, ó, você pode pegar outro aqui, ó. Muito bem. Então, é assim, o livro de Daniel, como eu falei, ele é um pouco confuso, é meio difícil de entender, porém, se lermos com calma, se vocês podem ler, reler o mesmo capítulo, pesquisar para procurar entender. E, como eu mencionei no companheirismo passado, também temos mensagem como a Escritura na Parede e as 70 semanas de Daniel que tratam sobre o assunto. Se vocês quiserem pesquisar pregações que falam sobre, é sempre bom a gente andar sobre esses assuntos que a gente entende mesmo. E se algum dia chegarmos a sermos interrogados sobre isso, saberemos responder. Amém?
Então, vamos encerrar aqui com a oração com o irmão Alex, dedicando essa tarde, esse alimento que iremos fazer aqui agora. Se eu não me engano, disseram que ia ter um lanche. Certo? Vamos aqui a oração com o irmão Alex. Senhor Jesus Cristo, obrigado por esse dia, obrigado por essa tarde, obrigado por hoje de manhã e ontem à noite, Senhor. Abençoe todas as pessoas que vieram, Senhor, as que não vieram. Abençoe o lanche, os irmãos que fizeram o lanche, Senhor. Abençoe essa disputa, Senhor, que na verdade não é disputa, é só uma conversa entre cristãos jovens, Senhor. Abençoe a todos que participaram, Senhor. Eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, amém. Que Deus continue nos abençoando e até às 6 horas e até também o domingo que vem. Jesus Cristo hoje é o mesmo, sua cura depende de crer. Ele está com as mãos estendidas, Ele é Deus de grande poder. No passado curou muita gente, no presente também vai curar. A